Paz, irmãos, tudo bem? Olha eu aqui de novo trazendo uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra da nossa Bíblia, do nosso Deus, para engrandecer o nosso dia. Eu queria trazer hoje uma palavra que está lá em Mateus 4, né? Em Mateus 4 é um trecho da Bíblia onde conta quando, logo depois que Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, né? E veio uma grande voz dos céus dizendo: Este é meu filho amado, a quem eu me comprazo, né? Então, o próprio Deus dizendo que Jesus Cristo era seu filho, né? E que tinha prazer nele. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás, né? E teve 3 tentações diretas de Satanás, onde Satanás tentava Jesus, tentou ele pedindo para que ele transformasse pedras em pão, tentou ele para que ele se jogasse do alto do templo, né, que os anjos socorreriam ele, e tentou ele mostrando todo mundo, dizendo que tudo aquilo seria dele, né, se ele adorasse a Satanás. Em todas as passagens, em todo o tempo, o diabo cita trechos da Bíblia, dizendo que na Bíblia está escrito isso, na Bíblia está escrito aquilo, que os anjos podem segurar ele, na Bíblia está dizendo que ele poderia transformar as pedras em pão, tá certo? Mas Jesus rebate com a própria Bíblia. Por quê? Todas as vezes que a gente vê gente usando a Bíblia, um versículo isolado, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso nada, rapaz. Tudo posso suportar naquele que me fortalece, né? Ou transforma essa pedra em pão. E na Bíblia está dizendo, Jesus rebate dizendo exatamente o outro trecho da Bíblia, onde diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, assim, a gente precisa tomar o maior cuidado, porque muitas vezes a gente é tentado, assim como Jesus está sendo um exemplo aqui, e é tentado de uma forma onde parece que aquilo vem de Deus, né? Olha, Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus falou, o próprio Deus disse que a carne é fraca. É claro que Deus disse essas coisas, mas a gente não pode pegar a Bíblia de uma forma isolada e usar, Deus falou que eu vou que eu vou progredir, que eu vou prosperar, né? Essa palavra, estou ficando velho, as palavras fogem. Deus falou que eu vou prosperar. Deus fez uma promessa, está lá na Bíblia a promessa, mas essa promessa não é para você se você não cumprir tudo aquilo que Deus colocou. Deus não pede sofrimento, Deus pede obediência, mas a gente não pode conhecer a Bíblia, né? Nessa passagem da Bíblia, por exemplo, mostra que um dos maiores conhecedores da Bíblia é Satanás, né? Então o diabo conhece a Bíblia. Então conhecer a Bíblia não te garante a promessa de Deus. A gente precisa conhecer a Bíblia, a gente precisa conhecer quais são as promessas de Deus, mas a gente precisa saber também quais são as ordenanças de Deus para a nossa vida. Deus não quer sofrimento, Deus quer obediência, Deus quer que sejamos filhos, e filhos obedecem seus pais. Então Deus nos coloca lá um manual, a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência para que a gente possa viver bem nessa terra. Deus deu seu único filho como sacrifício vivo para que sejamos salvos. Então nossa salvação está garantida se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Mas tem uma coisa: nós não precisamos viver essa vida aqui em sofrimento. Nós precisamos viver bem essa vida. Nós podemos viver bem essa vida. Basta nós nos sujeitarmos a Deus. Nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Nossos caminhos não sejam nossos caminhos, mas que nós andemos nos caminhos do Senhor. Parece fácil, mas não é fácil, porque Jesus diz muito: eu sou a porta estreita. Então, assim, a gente precisa fugir das tentações do mundo, a gente precisa fugir das tentações
O diabo estava dizendo lá: eu te darei, tá vendo aqui no alto desse monte, você pode ver todos os reinos da terra, eu te darei tudo. Muitas vezes as propostas de Satanás para a nossa vida são: olha, pega isso aqui que você vai ganhar muito dinheiro, faz aquilo ali que é escondido, mas você vai ganhar muito dinheiro. As propostas de Satanás podem ser a curto prazo algo que nos dê um grande ganho, um grande valor, uma grande alimentação, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque Deus coloca o caminho correto para a nossa vida. Siga o caminho de Deus para esse dia. Se você tem dúvida do caminho que você está seguindo, folheie a Bíblia, leia a Bíblia. Com certeza, se a Bíblia disser que esse caminho é errado, esse caminho não é de Deus, tá certo? Então, procure se apoiar em tudo que faz na palavra de Deus, assim como Jesus Cristo nos ensinou, fugindo das tentações de Satanás, que tentava ele com a Bíblia. Ele foge com a própria Bíblia, ele enfrenta com a própria palavra de Deus, e nosso Deus é fiel para nos livrar, para cuidar de nós. Coloque tua vida na mão de Deus e com certeza Ele vai cuidar de você. Eu te abençoo nesse dia, te desejo uma excelente semana, que você possa usufruir das bênçãos de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.